Graça e paz, irmãos. Boa noite de frio. Vamos nos colocar de pé para a gente poder cantar? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Como é bom viver feliz com Jesus, né? Só Ele que pode trazer a felicidade para as nossas vidas. Agora eu quero ler no versículo com os irmãos, que se encontra lá em João 3, versículo 3. Disse assim: Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei,
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Aqueles que vieram preparados para trazer as suas ofertas, os seus dízimos, este é o momento. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafia todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha
minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Amém. Vou pedir para o Marquinhos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado a Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz, em tranquilidade, debaixo dos Teus cuidados, ó Pai. Obrigado por esse momento, ó Pai, em que são dedicados, ó Pai, a Tua casa aqui, os dízimos, as ofertas para a manutenção da Tua obra, ó Deus. Que o Senhor esteja fazendo com que nós possamos aproveitar da melhor maneira, ó Pai, esse dinheiro que é investido na obra do Senhor, com aquilo que é do Teu agrado, ó Pai. Abençoe a cada vida que está presente aqui nesse culto, nessa noite, aqueles que estão presencialmente e aqueles que estão nos seus lares, ó Pai. O Senhor esteja abençoando a cada família, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero chamar a Lana agora. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo.
Amém? Quero dar alguns avisos. Na verdade, não são muitos, não, né? Avisar os irmãos que quarta-feira a gente tem o culto de oração, culto de adoração ao nosso Deus, às 8h da noite. E na sexta-feira a gente vai começar o Luz na Escuridão. Na verdade, recomeçar, né? Nós vamos retomar esse trabalho que é tão precioso e que tanta gente precisa aí fora. Nós vamos distribuir alguns lanches, e o material para os lanches nós já temos. Só que, como está frio, muito frio, a gente precisa de blusa. Eles já até bateram aqui no portão pedindo blusa. Graças a Deus a gente deu, cobertor. Quem tiver em casa e não estiver usando, blusa de frio, cobertor meia também, que eles gostam, né? Mantém o pé quentinho. Os irmãos trazem para a gente poder distribuir para eles, tá bom? Só aproveitar esse tempo de aviso também, para dar um aviso muito bom, né? Que hoje, eu acho que até coloquei já no grupo da igreja sobre o Gerson, que a gente tem pedido oração já desde o domingo anterior. E a notícia de hoje é que ele já está bem melhor mesmo. Já está podendo já falar com os familiares, tudo, já não está mais naquela situação ruim que ele estava antes. E a previsão de alta para ele é dessa semana já ele sair. Então, eu fiquei realmente muito contente. Além de um irmão na fé, é um amigo meu, realmente de muito tempo aqui da igreja, e ele e a família toda, né? Então, como ele perdeu o pai há menos de um mês, por esse mesmo motivo, por essa doença, né, nós ficamos muito preocupados, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Graças a Deus. Deus é muito bom. A gente vai fazer um especial, aí vocês prestem atenção na letra do hino. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Esse sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Caiu sem querer, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei via muitos
perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Amém. Quem aqui tem um amigo? Eu tenho. Nós temos amigos. Mas a gente tem um amigo que é muito mais do que um amigo, porque ele deu a sua própria vida. E é por isso que nós vivemos calmos, serenos e tranquilos. Ando sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna
Graça e paz. Opa, tá batendo um vento aqui. Amém, irmãos? Se depender de mim, essa música aqui, a última que eles cantaram, toca todo domingo. Porque eu gosto demais dessa música. Queria convidar a todos vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós iniciamos no último domingo e estamos falando sobre as parábolas do reino. Só em Mateus capítulo 13 nós temos 7 vezes Jesus comparando o reino de Deus, ora com um grão de mostarda, ora com o joio e o trigo, usando uma parábola. Ora ele compara com uma rede lançada ao mar. Nós vamos falar sobre todas elas. E eu confesso que estou ficando apaixonado pelas essas histórias que Jesus contava. Traz uma profundidade tão grande, amados. E você vai estudando, você vai pesquisando, e você vai descobrindo coisas novas. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e isso é uma verdade, amados. Talvez você passa diversas vezes por essas histórias que Jesus conta, e talvez você nunca parou e pensou o porquê Jesus estava falando aquilo que ele estava falando. E a história de hoje é o versículo 45 e 46. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Todos acharam? Diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amados, olha aqui para mim um pouquinho. Jesus está contando uma história, comparando com o reino de Deus. E ele vai dizer que o reino de Deus é como essa história que eu acabei de ler para vocês. Você sabe como eu imagino Jesus? Jesus é aquela pessoa que estava nos céus com Deus, porque Jesus, o Filho de Deus, já existia, já estava com Deus. O João 1:1 vai nos dizer isso. Jesus estava com Deus e ele veio para esse mundo. E quando Jesus nasceu aqui, amados, e começou a crescer, Jesus não perdeu a memória que ele tinha com a glória que ele tinha com Deus nos céus, porque ele vai dizer isso também no túmulo de Lázaro. Ele vai falar: Pai, glorifica o teu filho com a glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Quando Jesus fala para nós algo relacionado com o reino de Deus, é algo que ele viveu nos céus. E Jesus fala tanto do reino de Deus, amados. Ele fala tanto do reino de Deus, e é como aquela pessoa que descobre algo novo e quer contar para todo mundo. E é esse sentimento que Jesus tem quando vai falar do reino de Deus. Ele usa coisas, do cotidiano, coisas do dia a dia, porque ele quer que o homem saiba, ele quer que a gente saiba com que se parece o reino de Deus. E aqui Jesus, eu vou repetir o versículo 45 e 46. Jesus vai dizer: o reino dos céus também é como um negociante
que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua palavra, ó Deus, que foi lida nessa noite, eu me coloco, Pai, como um mensageiro do Senhor. Por isso eu clamo a Ti, ó Pai, que nesse momento eu diminua e o Senhor cresça, para que toda a honra seja dada a Ti. Senhor, me esconde atrás da Tua cruz, para que somente a Tua palavra e o Teu nome, Jesus, apareça nessa noite, seja a pessoa mais importante nessa noite. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, ó Deus, para honrar o Teu nome, Jesus. Então fale aos nossos corações, Senhor, que a Tua palavra penetre na nossa alma, no nosso espírito, que a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar as profundezas do nosso ser, ó Pai, porque somente o Senhor sabe o que precisamos ouvir nessa noite. Então fale aos nossos corações, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, querendo ouvir o Senhor falar conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Quando eu olho para esse texto, eu vejo, e todas as vezes que eu vou ler uma pequena parte da Bíblia, ou quando eu vou preparar um sermão, eu sempre procuro tirar um tema daquele texto. Eu aprendi no seminário que a gente deve fazer 2 perguntas para a Bíblia, para o texto. Você lê um texto, aí você faz 2 perguntas para ele. Primeiro, qual é o assunto do texto? Vamos fazer esse exercício. Qual é o assunto do texto, amados? Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto desse texto que nós lemos? Alguém já falou aí. O reino de Deus. Esse é o assunto do texto, não é? Jesus não vai comparar o reino dos céus. Então esse é o assunto é o reino de Deus. E o que o texto está falando sobre o assunto? E o que o texto está falando sobre o assunto? Sobre o homem um negociante que vendia pérolas, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha. Então, já aprendemos qual é o assunto do texto, do que o texto está falando? Do reino de Deus. E o que Jesus está falando do reino de Deus? É isso que nós vamos ver agora. Então, olhando para o assunto reino de Deus, amados, olhando nesse texto, o tema que eu tiro desse texto é que o reino de Deus muda a vida daqueles que encontram. O reino de Deus muda a vida daqueles que o encontram. É interessante a gente olhar para a palavra de Deus e ver que o reino dos céus, o reino de Deus foi assunto da primeira pregação que existiu no Novo Testamento. Quem foi o primeiro homem que pregou no Novo Testamento, amados? Quem que a palavra fala? E surgiu um homem pregando. E quem era esse homem? João Batista. É isso aí. Quem falou? Minha esposa. Um beijo. Vamos lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 e o versículo 1 e 2. Mateus capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, a pregação de João Batista era o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus
está próximo. Olha a mensagem de João Batista. A primeira mensagem que João Batista vai dizer, amados, é sobre o reino dos céus. É sobre o reino de Deus. Aí, quando vem Jesus pregando, o assunto que Jesus começa a pregar, quando ele se mostra para as pessoas após o batismo, lá em Mateus capítulo 4, Jesus é batizado. Aí Jesus vai para o deserto, fica 40 dias no deserto. Quando Jesus volta e começa a pregar o evangelho, o assunto que ele pregava está lá em Marcos capítulo 1 agora. Vamos lá, Marcos capítulo 1. E o versículo 14. Marcos capítulo 1 e o versículo 14. Olha como está registrado. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. E a mensagem de Jesus era o quê? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então Jesus começou a pregar, e a sua pregação era o quê? O reino de Deus. O reino de Deus, amados, está sendo pregado em toda a palavra de Deus. Jesus está chamando a nossa atenção para o reino de Deus. A parábola que nós lemos aqui vai dizer isso para nós. Jesus está chamando a nossa atenção, está dizendo para nós: olha, vocês devem olhar para o reino de Deus. E quando vocês encontrarem esse reino, quando vocês encontrarem Jesus, a atitude de vocês tem que ser abandonar toda a sua vida, abandonar tudo que você almeja, os seus sonhos, colocar todos eles nas mãos de Deus, nas mãos do Rei, do reino de Deus. Jesus inicia a sua pregação dizendo, olha, João Batista, primeiro, inicia dizendo sobre o reino de Deus. Olha, o reino de Deus está próximo. Jesus vem com o mesmo assunto que João, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus estava partindo para o final do seu ministério, quando Jesus estava partindo já para Jerusalém, fazendo a sua última viagem, Jesus vai mencionar o reino de Deus também, mas de uma forma diferente agora, que Lucas registra para nós lá no capítulo 17. Lucas capítulo 17. É gostoso folhear a Bíblia, né, irmãos? Eu gosto. Eu gosto de ver vocês também folheando a Bíblia. Lucas capítulo 17, versículo 20 agora. Jesus mais uma vez vai falar do reino de Deus, mas agora ele não vai falar que o reino de Deus está próximo. Agora ele não vai falar como João Batista dizia, que o reino de Deus está próximo, como Jesus começou dizendo que o reino de Deus está próximo. Agora Jesus vai afunilar um pouco o ensino sobre o reino de Deus. E em Lucas capítulo 17, versículo 20, vai dizer assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está, como está escrito aí na sua Bíblia? O reino de Deus está
entre vós. Em algumas versões vai falar dentro de vocês. Jesus, ele muda o seu discurso, e na verdade, amados, quando Jesus fala que o reino de Deus está entre vós, entre vocês ou dentro de vocês, o que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus está próximo de vocês, ao alcance de vocês, que agora, através da pessoa de Jesus, através do próprio Senhor Jesus, o reino de Deus se tornou algo acessível para o ser humano. Que agora o reino de Deus, amados, está dentro de você. Você leva o reino de Deus dentro de você. Por isso que Jesus vai chamar a nossa atenção dizendo: olha, o reino de Deus está dentro de você. E se realmente você encontrou esse reino, se realmente você teve um encontro com o Rei do Reino, e esse reino habita dentro de você, amado, o que ele ensina para nós aqui é que aqueles que encontram o reino de Deus, aqueles que encontram Jesus, estão dispostos a deixar tudo para trás, para servir ao Rei desse reino. Tanto na parábola da semana passada, como na parábola de hoje, o ensino é o mesmo. É Jesus falando para nós que agora você, como um cidadão do reino de Deus, você deve deixar as coisas para trás, deixar, na verdade, Jesus está falando de prioridades aqui. Jesus está chamando a nossa atenção, amados, dizendo: olha, você recebeu o reino de Deus, o reino de Deus está dentro de você, porque se o reino de Deus está dentro de nós, as nossas prioridades vão mudar, a nossa vida vai mudar. Não é que agora, amados, eu não posso ter mais nada, não é isso que Jesus está falando. Não é que o cristão tem que viver pobre, não é que o cristão tem que pegar todo o dinheiro e dar na igreja, e dar para as coisas. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não proíbe a gente, amados, de ter bens materiais. O que a Bíblia fala para nós é que aqueles que têm o reino de Deus dentro deles, as suas prioridades não estarão mais nas coisas materiais. A sua prioridade vai estar nas coisas espirituais. A nossa mente estará voltada para as coisas do reino, e não para as coisas materiais. E eu falo uma coisa para você, amado: os maiores ricos que existem hoje no mundo são totalmente desapegados ao dinheiro. São pessoas que não priorizam o dinheiro, e eles se tornaram ricos nesse mundo. O que Jesus está falando para nós é: quais as nossas prioridades? O que priorizamos? Estamos priorizando o reino de Deus? Porque se nós estamos priorizando outras coisas, amados, alguma coisa está errada com a gente. É o que Jesus vai dizer para Nicodemos, lá em João capítulo 3, vamos lá de novo, vamos passear na Bíblia. João capítulo 3 agora. Jesus vai dizer para Nicodemos que aqueles que encontram o reino de Deus devem mudar a sua vida, devem mudar o seu ser, o seu caráter. João capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim:
Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Mais uma vez Jesus vai dizer: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus falava do reino, amados, mas Jesus fez a parte mais difícil, que foi abrir as portas do reino para nós. Só que ao fazer isso, Ele não tirou a nossa responsabilidade de viver como cidadão desse reino. E a nova criatura, amados, o velho André, não vai entrar no reino de Deus. Aquele homem que priorizava outras coisas, que priorizava bens materiais, aquele homem que priorizava qualquer outra coisa nesse mundo, não vai entrar no reino de Deus. Porque Jesus fala o que para Nicodemos? Só pode entrar no reino de Deus quem? Quem nascer de novo. Quem for uma nova pessoa, quem for uma nova criatura, quem abandonar a vida de pecado, quem abandonar as prioridades mundanas e bens materiais, só poderá entrar no reino de Deus aqueles que nasceram de novo. E isso não pode ser uma teoria para nós. O reino de Deus não pode ser uma teoria para você, amado. O reino de Deus tem que ser uma verdade para você a cada dia. Você tem que viver o reino de Deus, respirar o reino de Deus, sonhar com o reino de Deus, sonhar com um dia que você vai sair desse mundo e estar diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o reino de Deus, ele vai ensinar algo para nós sobre prioridades. O apóstolo Paulo, amado, era um homem inteligentíssimo, e a gente percebe na palavra de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que tinha dinheiro, porque ele fala na palavra de Deus que ele viveu a sua vida toda sem precisar viver do evangelho. Ele vai dizer assim: olha, todos os outros apóstolos vivem das ofertas da igreja, mas ele dizia: eu não, eu vivo do meu próprio dinheiro, porque ele era uma pessoa bem sucedida, mas ele tinha condições, ele tinha dinheiro. O apóstolo Paulo era um fariseu, que na época o título de fariseu era somente pessoas importantes que tinha, não era qualquer pessoa que poderia ser um fariseu, tinha que estar com a vida alinhada diante dos homens, porque você não era um fariseu. O apóstolo Paulo era um judeu legítimo, e ele vai dizer isso na palavra de Deus, pai e mãe judeu. O apóstolo Paulo, amados, foi ensinado desde criança. Ele mesmo vai dizer também que ele teve como um professor chamado Gamaliel. Gamaliel é aquela pessoa, você já viu aquela pessoa? Eu imagino ele cabelo branco, branquinho, e aquela pessoa que quando fala, todo mundo escuta. Talvez você tenha alguém assim na sua família, que quando ele abre a boca,
todo mundo para em respeito a ele e escuta o que ele tem para falar. Gamaliel era esse homem. Quando os religiosos começaram a perseguir os apóstolos, Gamaliel um dia tomou a palavra e disse assim: olha, não fica perseguindo esses homens. Se o que eles fazem não for de Deus, isso vai acabar com o tempo. Mas se o que eles fazem for de Deus, então tome cuidado para que vocês não sejam achados como pessoas que lutam contra Deus. E os religiosos ouviram Gamaliel, amados. Ouviram o que Gamaliel tinha dito. E Gamaliel foi o homem que ensinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, muito provavelmente, seria um grande homem. Ele foi um grande homem. Mas, na religião judaica, seria uma grande personalidade. Um grande homem. Pela vida que ele tinha, pela inteligência, pelo dinheiro, por tudo que ele representava para a religião judaica da época, para os fariseus. Mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, amados, quando Paulo conheceu a pérola de grande valor, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o reino de Deus, ele mudou o seu discurso. E nós vamos ver o que ele escreveu aos Filipenses capítulo 3. Um pouquinho mais para frente lá da Bíblia. Filipenses capítulo 3. Do versículo 4 em diante. Todos acharam? Filipenses capítulo 3, versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não tinha nada no apóstolo Paulo, amados, que você olhasse para ele, ou em Saulo, né, que ele está dizendo aqui na época que ele era Saulo, não tinha nada na vida dele, que alguém pudesse chegar e dizer: olha, você está errado. Ele era irrepreensível. Não tinha nada nele que as pessoas olhassem e falassem: olha, eu vou chamar a atenção dele por causa disso. E ele continua dizendo, no versículo 7 agora: mas o que para mim era lucro, tudo aquilo que eu tinha antes de conhecer Jesus, tudo aquilo que poderia me dar um dia, porque o apóstolo Paulo seria um grande homem, na sua época, uma grande pessoa, respeitado por todo Israel, respeitado por toda a religião em Israel, mas ele vai dizer que aquilo que parecia ser lucro, aquilo que para ele era um lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E ele vai acrescentar, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo não está falando que ganhou as coisas depois que ele encontrou Jesus, mas muito pelo contrário, ele perdeu as coisas. Por quem perdi
todas as coisas. Mas o que ele perdeu, amados? Tudo aquilo que ele falou, desde o versículo 4, tudo aquilo que eu falei para vocês aqui agora, o título, o dinheiro, porque ele deixou tudo e investiu o seu dinheiro no reino, na obra, para sustentar, para que ele se sustentasse na pregação do Evangelho. E ele vai dizer assim: olha, eu perdi tudo isso, perdi todas essas coisas, e eu as considero como esterco. É isso mesmo que está escrito aí, amados, esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu encontrei a pérola de grande valor, eu encontrei aquilo que motiva a minha vida, eu encontrei aquilo a qual eu vou colocar o meu coração, e eu vou esquecer de todas as outras coisas, porque eu encontrei aquilo que tem mais valor nesse mundo, que é o reino de Deus e o seu reino, que é o reino de Deus e o seu reino, aquilo que você encontrou, amado. O apóstolo Pedro, um dia após um sermão de Jesus, Jesus falando sobre prioridades, falando sobre entrar no reino de Deus, sobre você priorizar as coisas de Deus, lá em Mateus capítulo 13 também. Pedro vai olhar para Jesus e vai falar: Senhor, eu deixei tudo, e nós deixamos tudo para seguir o Senhor. A resposta de Jesus para ele foi: não há ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, ou tudo nesse mundo, que não receba tudo de volta na vida eterna, no reino de Deus. Jesus fala de prioridades. Jesus fala, amados, que vale a pena você viver uma vida nesse mundo, seguindo o Rei, seguindo Jesus, abandonando, muitas vezes, as suas próprias vontades, para alcançar algo maior. Diferente do homem da semana passada, amados, se você voltar lá, vamos lá em Mateus capítulo 13, no texto que nós lemos. Mateus capítulo 13, versículo 45. Ele vai dizer que é um homem, ao contrário do homem da semana passada, que achou um tesouro por acaso, num campo. Ele vai dizer que esse homem era um homem que procurava algo, era um negociante, era uma pessoa que não tinha se conformado com a sua situação, era um homem que sabia que havia algo diferente que poderia mudar a sua vida para sempre. E talvez essa é a nossa busca também, por isso que nós estudamos, por isso que nós trabalhamos, porque queremos uma vida melhor, porque queremos ir em busca de algo que mude as nossas vidas. Ou só eu que sou assim? Todos nós buscamos, amados, algo que mude a nossa vida, encontrar algo, alguma coisa que vai mudar a sua vida para sempre. E esse homem também tinha esse desejo no seu coração, por isso que ele era um negociador de pérolas,
Por isso que era um homem que buscava e negociava pérolas, e pérolas, amados, na época de Jesus, não é como é hoje, que todas as mulheres aqui têm colares de pérolas, ou não? Mas a pérola na época de Jesus era como se fosse um diamante hoje. Jesus, quando vai falar essa parábola, amados, ele pega aquilo que tinha de mais valor na sua época. E a pérola na época de Jesus era como se fosse um diamante. Uma pérola, dependendo do seu tamanho, poderia mudar a vida de um ser humano. Se você ler histórias do Novo Testamento, você vai ver que muitas pessoas perderam as suas vidas, porque na época de Jesus não tinha equipamento de mergulho, igual nós temos hoje, não tinha tecnologia para que as pessoas fossem até o fundo do mar. Não tinha nada disso. E da onde, já até revelei aqui, da onde que vem a pérola? Irmão Geraldo não vale, estava aqui de manhã, nem o Marquinhos. Mas da onde vem a pérola, amados? No fundo do mar. Mas aonde? Dentro de uma ostra. Agora imagine na época de Jesus, as pessoas eram pobres, as pessoas viviam abaixo da linha da pobreza. De repente, um doido pula no mar e acha uma ostra, abre a ostra e encontra lá uma pérola. Aí ele sai do mar e diz: encontrei uma pérola. E uma pérola, amados, como um diamante, é um grande achado. Na época de Jesus, as pessoas, os homens sabiam que no mar existiam ostras com pérolas. E eles mergulhavam no Mar Vermelho, no oceano, o Índico que banha Israel, que banha as regiões ali, né? E eles, sabendo disso, os homens mergulhavam no Mar Vermelho, mergulhavam no oceano, em busca de achar pedras preciosas, a pérola. E eles mergulhavam sem equipamentos de mergulho, sem nada, e ainda mergulhavam com pedras amarradas no seu corpo, para poderem afundar e ir mais fundo, para ver se achava uma ostra ou uma pérola ali. Esse era o contexto ali da época de Jesus. É isso que Jesus estava querendo despertar nas pessoas que estavam ouvindo Jesus, que estavam ouvindo, dizendo: olha, você não precisa ir no fundo do mar, você não precisa procurar ou negociar os seus valores. O reino de Deus, é como se Jesus estivesse falando, o reino de Deus está acessível a todos. Não há mais necessidade de uma busca desesperada, amados, para mudar a vida, para mudar sua condição. O caminho não é esse. O caminho para mudar a vida, o caminho para conquistar aquilo que você almeja, não é saindo desesperado atrás das coisas, mas é sair desesperado sim, mas desesperado para buscar o reino de Deus, desesperado para ter um encontro verdadeiro com Jesus, desesperado para entregar o seu coração nas mãos de Jesus. E só aí, amados, você estará no caminho certo para buscar as outras coisas.
ou buscar outras coisas. Mas primeiro, nós temos que nascer de novo. Primeiro, nós temos que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. Não é isso que Jesus fala? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É colocar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, o meu coração é teu. Eu entrego ao Senhor os meus sonhos, eu entrego ao Senhor as minhas vontades, eu entrego ao Senhor toda a minha vida. Não é isso que nós cantamos? A maioria dos louvores fala de entregar a sua vida totalmente a Deus, deixar Jesus reinar na sua vida. Só que às vezes nós ficamos somente na teoria, e na prática estamos longe disso. E nós temos que aprender, amados, a fazer essa entrega a Deus, a entregar realmente todas as nossas vidas, toda a nossa vida a Deus. Jesus vai dizer que aqueles que encontram o reino de Deus, amados, se apoderam dele. Sabe o que é se apoderar? É você encontrar algo e se apoderar daquele algo. Um dia, o leite lá no Carrefour estava em promoção. Daniel vai lembrar disso. Estava bem barato o leite. Não sei se o Marquinhos estava nesse dia. Estava? Não? E quando nós chegamos, amado, lá, tinha um monte de gente esperando, porque aquela remessa que eles colocaram ali havia acabado, e já tinha a notícia que o homem estava buscando uma outra remessa para pôr ali. E imagine, todo mundo esperando o leite. Já estava na pandemia, não estava, Daniel? Não? E quando chega o homem puxando aquele carrinho de leite, uma senhora vai até o carrinho e se apodera do leite. Ela abraça, porque todo mundo queria pegar uma caixa de leite. E ela abraça o leite e diz: não, esse é meu, esse é meu, esse é meu, e ninguém pega esse. Ela se apodera ali. Porque ela queria o leite. E quando a gente vem aqui na palavra de Deus, e eu quero que você vá comigo lá em Mateus capítulo 11, a ideia que Jesus está falando aqui, amados, é a mesma ideia dessa senhora que abraçou o leite e disse: esse leite é meu e ninguém vai tirar esse leite daqui. Em Mateus capítulo 11, no versículo 12, Jesus vai dizer assim: todos encontraram? Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 11, versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Sabe o que quer dizer isso, amados? Quer dizer aquela pessoa que encontra o reino de Deus, e ele abraça Jesus e diz: ele é meu, eu não solto Jesus por nada, eu não solto o reino de Deus por nada. Aqueles que se apoderam dele, ainda nesse mundo, decidem viver uma vida de acordo com o reino de Deus, ainda nesse mundo, decidem viver a sua vida como um cidadão dos céus. É você se apoderar do reino de Deus, ainda nessa
Será que somos tão obstinados, buscando o reino de Deus, como aquela mulher estava desesperada pelo leite? Será que nós, amados, estamos dispostos a abraçar o reino de Deus e ir contra tudo e contra todos, para viver uma vida que agrada a Deus? Estamos dispostos a perder, muitas vezes, muitas coisas, para alcançar algo maior, que é o reino de Deus? Porque a matemática da Bíblia é essa, amados. Você perde para poder ganhar. Jesus cansou de dizer isso. Eu perco para poder ganhar. E o perder, muitas vezes, é a nossa própria vida, para poder alcançar o reino de Deus. É nascer de novo. É nascer para uma nova vida com Deus. Às vezes, as pessoas acham que é voto de pobreza, e não é, amados. A Bíblia não proíbe você de ser bem-sucedido. A Bíblia não proíbe isso. O que a Bíblia fala é sobre aonde está o seu coração. Tem uma história que é muito parecida com essa, de um homem que passa numa loja e ele vê lá uma pérola. E ele fica tão encantado com aquela pérola que ele diz: olha, eu preciso me apoderar dela. Eu preciso possuir aquela pérola. E ele vai até o dono da loja e pergunta: quanto é essa pérola? O dono da loja fala: é muito caro. E ele fica triste e vai embora. Mas ele dorme pensando naquilo, ele come pensando naquilo, e ele decide: eu vou lá de novo. O homem nem me falou o valor, eu vou lá de novo. E ele vai até lá, entra na loja e fala: olha, quanto é essa pérola? E o homem mais uma vez olha para ele e diz: é caro, é muito caro. Ele diz: mas eu quero saber o quanto. E ele fala: vai custar muita coisa para você. Ele: eu não quero saber quanto vai me custar, eu quero saber como eu faço para possuir essa pérola. Aí o homem vai falar para ele assim: quanto você tem aí no bolso? Tenho tanto. Quanto você tem no banco? Eu tenho tanto. Mas espera aí, custa tão caro assim? O homem: eu disse que é muito caro isso. Aí o homem fala: olha, desse jeito eu não quero voltar para minha casa sem levar essa pérola. Aí o dono da loja: você tem casa? Deixa eu anotar aqui, casa. Ele: você está louco? Você quer que eu volte para casa de bicicleta? Bicicleta? Vou anotar aqui também, bicicleta. Ele fala: o que é isso? Eu vou voltar só com a roupa do corpo? Ele: roupa do corpo. Vou anotar aqui também. Mas o que eu vou dizer para minha mulher e meus filhos? Mulheres e filhos? Vou anotar aqui também. E aquele homem fala: eu aceito porque eu quero essa pérola. E aquele homem embrulha a pérola, entrega para aquele homem e diz para ele: olha, agora você vai para sua casa, porque a casa você vai continuar morando nela. Você vai voltar para sua casa com o dinheiro que está no seu bolso, com o dinheiro na sua conta bancária, para sua família, para sua mulher, para os seus filhos. Você vai voltar para sua casa, mas eu quero que você volte para sua casa com um único pensamento: que agora tudo que você tem pertence a mim. Você leva a pérola, e em troca da pérola, você me dá tudo o que você tem.
E eu estou falando isso, amados, não é para você dar oferta não, viu? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo na sua vida agora, depois que você teve um encontro com Deus, tudo na sua vida está confiscado e pertence a uma única pessoa, que é o dono da pérola de grande valor, que é o reino de Deus. Num reinado, amados, a pessoa que vive num reinado, tudo que ela tem pertence ao rei. E esse é o nosso entendimento. É isso que nós devemos ter em mente, é isso que Jesus está querendo dizer, que tudo na sua vida, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus bens, tudo que está nas tuas mãos, nesse momento, não pertence a você, mas pertence a Deus. A prioridade de tudo não está nos bens que você possui, mas o seu coração tem que estar voltado para Deus. Tudo na nossa vida pertence a Deus, amados. E esse é o caminho. Esse é o caminho que aquele homem que encontrou aquela pérola de grande valor, esse foi o caminho que ele encontrou. E Jesus fala que a atitude desse homem é a atitude daqueles que têm o reino de Deus, aqueles que abrem mão de tudo, aqueles que priorizam as coisas de Deus e não as coisas desse mundo. Para a gente encerrar a pregação de hoje, né, a mensagem de hoje, uma outra curiosidade com relação a essa história que Jesus contou sobre a pérola de grande valor. Eu confesso que eu até cheguei a falar para a Priscila isso. Eu falei, aonde eu estava com a cabeça de dizer que eu ia falar sobre as parábolas do reino? Porque a gente encontra cada uma, e essa mesmo. Porque pensa bem, irmãos, pensa bem para simples mortais como nós, Jesus olhar e dizer assim, olha, o reino de Deus é como um homem que negocia e procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Fim da história. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Aí, acendeu uma luz, e eu falei, puxa, por que Jesus vai usar a pérola? Por que Jesus vai pegar esse exemplo e vai comparar o reino de Deus como negociante de pérolas? O que a pérola tem a ver com isso? E eu fui procurar saber como surge a pérola dentro da ostra. Quem aqui sabe? Que não estava de manhã. Quem aqui sabe quem coloca a pérola dentro da ostra? Ou como ela surge lá dentro? Alguém sabe aí na galeria? De manhã tinha, o irmão Jorge sabia. E é tão maravilhoso, amados, que, primeiramente, você sabe quanto tempo demora para surgir uma pedra dentro da, para que a pedra dentro da ostra seja perfeita? E eu aqui não quero fazer comparações, não estou dizendo que é isso, amados. Eu estou dizendo que é muito legal você pensar dessa forma. Sabe quanto tempo demora para uma pérola ficar pronta dentro de uma ostra? Cerca de 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. Você sabe quanto tempo durou a pregação de Jesus? Desde que ele apareceu primeiramente dizendo sobre o reino de Deus, até ele ser morto na cruz, quanto tempo se passou aí? Quem sabe? Quanto tempo durou
a peregrinação de Jesus nesse mundo? 3 anos e meio quase. Olha que interessante. Olha para você ver como Jesus usa comparações bem coerente com o que ele queria passar para as pessoas. Quando a pérola está sendo formada dentro da ostra, ela rasga a carne da ostra. A ostra ela é dura por fora, mas ela tem uma carne por dentro dela. É um molusco. O molusco é aqueles animais molengas, né? E ela é dura, mas por dentro ela tem carne. E enquanto a ostra está sendo formada dentro dela, a pesquisa diz que a sua carne vai sendo rasgada, porque está sendo formado algo dentro dela. E sabe como é formado a pérola, amados? A ostra, ela tem dentro dela um mecanismo de autodefesa. E ela, quando ela abre, né, aquela casca dura, muitas impurezas do mar entram dentro dela. E quando ela fecha, e ela percebe que tem coisas impuras dentro dela, o organismo dela começa a trabalhar, e é formado a pérola. Irmãos, quando eu li isso, eu me emocionei. Talvez você não pegou ainda a ideia que eu estou falando para você. Quando Jesus estava pendurado na cruz, amados, o que estava sendo jogado em Jesus? Todos os nossos pecados, toda a impureza desse mundo, tudo que é mal, que é ruim, que é impuro, tudo aquilo que o pecado causa em nossas vidas, estava sendo jogado em Jesus. Toda a impureza que estava sobre nós foi lançado sobre Jesus. E enquanto estava sendo lançado sobre ele as nossas impurezas, a sua carne estava sendo rasgada na cruz. E enquanto a sua carne estava sendo rasgada na cruz, enquanto estava recebendo as impurezas, os nossos pecados estavam caindo sobre Jesus. No mundo espiritual, estava abrindo a janela dos céus, e o reino de Deus estava sendo aberto para nós, e agora o reino de Deus estava entre nós, dentro de você, amados. Quando Jesus está falando aqui da pérola do grande valor, comparando com o seu reino, Ele está dizendo assim: olha, para que você encontrasse essa pérola de grande valor, uma carne teve que ser rasgada na cruz. Para que você encontrasse essa pérola de grande valor, que é o reino de Deus, alguém teria que estar recebendo as nossas impurezas, porque a velha criatura, o pecado, não pode habitar no reino de Deus. Mas quando Jesus se entregou naquela cruz, quando Jesus sangrou naquela cruz, amados, Ele estava fazendo de cada um de nós uma nova pessoa, uma nova criatura, estava fazendo cada um de nós nascer de novo, para poder entrar no reino de Deus, entrar nos céus. Nada na Bíblia é por acaso, amados. Quando Jesus fala que o reino de Deus é como essa pérola, é como o homem que negocia pérola, há uma profundidade nisso. E a gente só pode encontrar esse reino, essa pérola de grande valor, só podemos encontrar quando nós estamos dispostos, como esse homem foi, vendeu tudo o que tinha, abriu mão de tudo, porque o que ele havia encontrado
E esse homem era um homem acostumado a negociar. E o que ele havia encontrado era algo que ele nunca havia visto na sua vida. E para um negociante, abrir mão de tudo, é porque ele realmente sabia aquilo que ele havia encontrado. Ele realmente sabia o valor que tinha aquilo para ele. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui nessa noite, no coração de vocês. Vocês encontraram essa pérola de grande valor. Agora, vocês vão negociar esse valor. Vocês vão negociar o valor do reino. Ou vocês vão, agora que vocês encontraram esse valor, essa pérola, vocês vão deixar tudo. E o deixar tudo, amados, é toda a sua vida. Vai entregar toda a sua vida para que esse rei, que é o Senhor Jesus, que é aquele que deu a possibilidade de você entrar no reino de Deus. E a pergunta é: você vai negociar esse valor? Você vai negociar o valor do reino? Ou você vai abrir mão de tudo? Porque você de fato encontrou o reino de Deus. Eu queria chamar os irmãos do louvor, que viessem aqui na frente. Eu queria aqueles que puderem, queria que você colocasse de pé nesse momento. Pode subir aqui. Queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você começasse a pensar na sua vida agora. Pensa na sua vida. Naquilo que você faz, nos valores que você negocia. Se você de fato encontrou essa pérola de grande valor, e você sabe se você encontrou. Esse homem da história, ele sabia o que ele tinha que fazer quando ele encontrou a pedra de grande valor. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que aquela pérola ia custar tudo o que ele tinha. Ia custar toda a sua vida. E ele nem pensou, amados. Ele foi lá, vendeu tudo o que ele tinha, pegou toda a sua vida, todo o seu coração e entregou, porque aquilo que ele tinha encontrado era algo que ele jamais sonhava em ter um dia. Estava muito além de riquezas, de bens materiais, de conforto. Estava além dessas coisas. Ele realmente encontrou algo que mudou a sua vida. E quando ele encontra, só tem uma atitude que nós podemos ter, amados. E a atitude é de entregar tudo nas mãos do Rei Jesus. Talvez você está estranhando, olha, não tem nem, todo mundo aqui é crente. O que esse pastor está falando? Mas você sabe se você realmente tem entregado toda a sua vida nas mãos de Deus? A única pessoa que pode responder isso é você mesmo.
E eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo, nesse momento, e você tentasse enxergar o que falta ainda entregar. O que falta da sua vida entregar para Deus? O que falta da sua vida entregar nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Nessa oração, eu queria que você orasse a Deus. Se você ainda não sabe aquilo que você tem que entregar na mão de Deus, aquela parte da sua vida, se você ainda não sabe, nessa oração você vai orar a Deus e vai pedir para Deus falar no seu coração. Talvez seja um pedido de perdão, talvez seja perdoar alguém, talvez seja qualquer outra coisa. Peça para Deus mostrar no seu coração isso. Não saia daqui, amado, sem ter entregado toda a sua vida a Jesus. Não saia daqui sem ter a certeza de que você encontrou uma pérola de grande valor, um valor inestimável, a qual você não quer deixar de jeito nenhum. E para isso, você está disposto a tudo para se apoderar do reino de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, ó Deus, eu coloco cada pessoa que está aqui com o seu coração aberto, querendo, ó Pai, entregar tudo nas suas mãos. O Senhor sabe quem é essas pessoas, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, recebe essa vida como oferta de amor a Ti, ó Pai, porque não há dinheiro, não agrada o Senhor, bens materiais, não há um valor sequer no mundo que vá fazer o Senhor aceitar essa oferta diante do Senhor. O que o Senhor espera de nós é que nós entregamos as nossas vidas, o nosso coração a Ti, ó Pai. E é isso que nós queremos fazer nessa hora, nessa noite fria. Estamos em pouca gente, mas não impede de entregarmos as nossas vidas ao Senhor, o nosso coração ao Senhor. Recebe, ó Deus, recebe a nossa vida como oferta agradável diante do Senhor, ó Pai. Cada irmão e irmã, amados do Senhor, que está aqui nessa noite, possa entender, ó Deus, que deve entregar tudo nas Tuas mãos. Pai, eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Oferecer como oferta
oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Só um último aviso: quem encomendou as máscaras com a Luciana e ficou de trazer uma parte ou 50% do valor hoje que estiver já aqui, pode acertar com ela. Eu sei que algumas pessoas já fizeram isso, tá bom? Obrigado.